uma parábola pregada, uma parábola muito ensinada nas igrejas, mas tem alguns pontos que precisamos analisar dentro desta parábola. Primeiro de tudo, ponto inicial. O que é uma parábola? O que era uma parábola? Ou o que é uma parábola? Primeiro precisamos definir o que é uma parábola. Então bora lá. Parábola, pessoal, eram ditos contados dentro da cultura do judaísmo, mas na verdade toda cultura tem as suas parábolas. É como se fossem ditos populares, mas com uma ideia diferenciada. A parábola no contexto, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, mais forte no Novo Testamento, seria mais ou menos assim. Você pegava para trazer uma lição espiritual e um ensino moral, você pegava algo do cotidiano, daquele povo, daquele pessoal, e você montava uma espécie de história, uma espécie de conto, e dentro desta história e deste conto, você ia aplicando verdades espirituais e verdades morais. Isso era uma parábola, por isso que as parábolas elas estão totalmente atreladas à cultura do judeu. Você não vai conseguir entender as parábolas do Novo Testamento, as parábolas de Jesus, se você não compreender o contexto cultural da época. É simples assim. Eu costumo dizer para os meus alunos, que já tem bastante aqui que eu estou vendo, eu costumo dizer o que para os meus alunos? Eu costumo dizer, não se arrisque a pregar em parábola, a não ser aquelas parábolas de Jesus que ele mesmo já traz a interpretação. Essa já está ali a interpretação. Mas as parábolas que não têm uma interpretação clara, não se arrisque a pregar nelas. Por quê? Você necessitará de um bom guia de parábolas, porque você precisa conhecer a cultura. E aqui de Lambuja eu quero indicar um livro para você muito bom sobre parábolas, que eu indico para os meus alunos. As Parábolas de Lucas, por Kenny Bailey. As Parábolas de Lucas, anota aí, por Kenny Bailey. Foi, quer ver de novo o que eu falei aqui? Talvez não dê tempo para você anotar. Vai ter que ir lá no meu perfil e clicar no link para entrar no grupo do WhatsApp para rever essa live, porque ela não vai ficar salva aqui. Tendo dito isto, o que é uma parábola, eu já quero entrar aqui para nós interpretarmos a parábola das 10 virgens. E aonde que ela está? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. E eu, de forma proposital, escolhi a versão mais clássica, né? Essa daqui é uma das primeiras bíblias que eu tive, uma das primeiras bíblias que eu usei. Então é bem antiga, tá? Não tão antiga, eu não sou tão velho. Mas eu uso ela para fazer esses conteúdos porque é a Bíblia mais usada pelo cristão hoje no Brasil, principalmente o cristão pentecostal. É a João Ferreira de Almeida corrigida, beleza? Então eu vou estar lendo aqui nesta versão, capítulo 25 de Mateus, a continuação do sermão profético de Jesus Cristo, que começa no capítulo 24. Então, escrito está assim, meus queridos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, reserva, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E demorando o esposo, elas adormeceram, todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiam ao seu encontro. Então todas as virgens se levantaram e se prepararam com as suas lâmpadas. Mas as loucas disseram às prudentes: diga-nos, aliás, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que falte azeite para nós. Ide aos que vendem e compre azeite para vocês. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as virgens loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo, eu não conheço vocês. Vigiai,
porque não sabeis nem a hora e nem um dia em que o Filho do Homem há de vir. Só fazendo essa leitura já dá aquele arrepio pentecostal, não é? Esta é a parábola das 10 virgens. E agora nós vamos, ponto a ponto, pegarmos aquelas perguntinhas que eu fiz na introdução da live. Lembrando, você que está chegando aqui agora, está chegando um monte de pessoa. Essa live não vai ficar salva aqui no meu Instagram, pessoal. Para você conseguir rever esta live e também receber uma aula secreta no dia 8. Lembrando que serão 7 dias que eu estarei aqui com vocês, todo dia, tá bom? Todo dia eu estarei aqui com vocês. Para você receber essa aula secreta e rever todas essas lives, você precisa depois ir no meu perfil. Espera, não sai daqui agora. Depois você vai lá no meu perfil, vai ter um link. Você clica nesse link, você vai entrar em um grupo de WhatsApp. O grupo é fechado, ninguém manda nada, não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem figurinha, não tem nada. Só eu e minha equipe que vai trabalhar lá dentro. E é lá que você vai receber o link para rever as aulas, que talvez não deu para você acompanhar tudo, e também receber a aula secreta, beleza? Então não sai daqui, senão você vai ter que depois esperar lá o link, tudo certinho, para poder rever a aula. Então bora lá! Primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui para entender esta parábola é a cultura. Eu falei agora há pouco. Não tem como entender as parábolas se você não compreender a cultura do judaísmo. Jesus Cristo ele faz a comparação de um casamento judaico. E como que era o casamento judaico naqueles tempos? E alguns pensam e dizem que até os dias de hoje o casamento judaico ele continua sendo assim. Naquela época, o casamento judaico era como se fosse um acordo. Não tinha namoro dentro do judaísmo, pessoal. Essa ideia de namoro é uma ideia nova. Naquele contexto tinha o tal do desposado, ou que seria noivo. Isso você vê na vida de José e Maria. Eles ainda não moravam juntos, mas já estavam prometidos um para o outro. Tinha ainda a ideia do dote, tudo aquele contexto cultural da época. E outra, vamos supor que eu chegava aqui no pai da minha esposa, pedia ela em casamento, tudo estava certinho, tudo estava arranjado. Eu servi o Deus de Abraão, eles também servem o Deus de Abraão, só poderia casar entre os que eram da mesma fé. O pai dela aprova, o meu pai também aprova, porque na época era assim. E agora, a partir deste praticamente contrato de casamento, eu terei, como eu sou marido, um ano. Um ano, a partir do momento que selou o acordo, durante um ano eu tenho que vir buscar ela para o casamento. Lembrando que durante este um ano, eu teria que construir a minha casa, ou a casa minha e dela. E segundo os melhores estudiosos, essa casa teria que ser construída por mim mesmo. Mesmo se eu fosse rico e tivesse serviçais, era eu que tinha que construir essa casa, porque era a casa que eu iria morar com a minha esposa. E durante todo este ano, eu deveria construir aquela casa e também um lugar ali, que era uma espécie assim, de um... Como que eu vou explicar? De um aparato bonito, onde colocava flores, tudo, você construía, aquilo aí tinha um nome lá no judaísmo, que agora me fugiu da memória o nome, uma espécie tipo de uns pedaços de madeira, como se fosse uma casa, que ali de baixo que você iria casar. Algo muito bonito, tipo um arco ali que eles construíam, e isso também era o esposo que tinha que construir. E durante este um ano, a qualquer momento, este marido ele podia vir buscar a sua esposa. Ele não dava a data na maioria das vezes. Na maioria das vezes, ele vinha de supetão para pegar a esposa meio que de surpresa. E o que acontecia? Na maioria das vezes, segundo os melhores estudiosos e os melhores professores, nós chegamos à conclusão que na maioria das vezes, eles vinham à noite já para pegar de surpresa a noiva. Então, a partir do momento que era selado ali o acordo, durante todo este um ano, ela tinha que vigiar, porque a qualquer momento ele poderia vir. E esta noiva, que estava prometida para se casar, ela tinha suas acompanhantes, damas, donzelas, que hoje nós chamamos daquelas daminhas da noiva, né? As damas de honra. É isso que era aqui as acompanhantes. Então aqui nós já estamos entendendo como que era um casamento judaico. E aqui nós já vamos matar a primeira pergunta que eu fiz. Quem que eram essas 10 virgens? Estas 10 virgens eram as 10 damas acompanhantes. Elas são as mulheres que vão acompanhar a noiva. A noiva. Um dos maiores problemas que nós encontramos nessa parábola, e é o segundo ponto que eu vou entrar agora, é aquilo que é pregado até hoje nas igrejas. Pelo texto e pelo contexto e pela cultura, fica mais do que claro que as 10 virgens
Não é a noiva, elas são as acompanhantes da noiva. Não são as 10 virgens que vai casar com esse esposo da parábola. Elas vão acompanhar o cortejo nupcial deste casamento. Então aqui acho que você já está ligando os pontos. Outro detalhe legal. Quando você analisa a Bíblia Sagrada, a igreja ela nasce no Novo Testamento, a ideia igreja da palavra é eclesia, tirados para fora. A ideia é que ela nasce no Novo Testamento. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, você não vai encontrar de forma clara a igreja ser chamada de virgem. Você vai mais ver citações da igreja ser chamada de noiva. A noiva do Cordeiro. Mas quando você vai para o Velho Testamento, Amós capítulo 5, 2 Reis 19, Jeremias 14, você vai ver estes personagens chamarem Israel, nação de Israel, de virgem. Virgem. E aí, você está ligando os pontos? Então fica mais do que claro, pessoal, que as 10 virgens não é igreja. As 10 virgens é uma citação direta de Jesus à nação de Israel. Não tem como elas serem a igreja. E por que não tem como elas serem a igreja? É simples, pessoal. Jesus não vai vir buscar, aliás, Jesus não vai casar com 10 igrejas. Ele vem buscar uma única igreja, um único povo. E aqui no casamento, nós vamos ver que já tem a noiva. As virgens são as acompanhantes. Ele não vai casar com 11, pessoal. As 10 e mais a noiva. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Fica mais do que claro que as 10 virgens é a nação de Israel, até mesmo pelos textos que eu citei. Amós 5, 2 Reis 19, Jeremias 14, e tem outros textos que estes profetas do Velho Testamento comparam Israel a uma virgem. E a igreja no Novo Testamento, ela é comparada com a noiva, não com uma virgem. As maiores citações sobre a igreja de Cristo no Novo Testamento, ela é comparada como uma noiva, pessoal. Aqui matou. Interpretação bíblica. É claro que vai continuar o pessoal. Não, você está errado, não tem nada a ver. Eu prefiro continuar crendo que isso daí tem a ver, é a igreja e ponto final. Tá bom, então vamos lá. Mesmo que você não concorde com a minha posição ou com a posição da interpretação bíblica, vamos continuar aqui na exposição e vamos chegar a algumas conclusões. Aí eu fiz outra pergunta no começo da live. Quem são as prudentes e quem são as loucas? O próprio texto, é a parábola de Jesus, ele diz quem são as prudentes e quem são as loucas. Lembrando que eu falei que na maioria das vezes, este noivo, ele vinha na calada da noite para pegar a noiva de surpresa. Então, quando tivesse perto de cumprir 1 ano desde o acordo de casamento, tanto a noiva quanto as donzelas, as damas, aqui chamadas de virgens, né, as damas de honra, elas tinham que estar preparadas. E lembrando que naquele contexto, pessoal, não tinha luz elétrica, era lamparina mesmo. Era uma espécie de uma lâmpada daquelas igual do gênio da lâmpada, lá menorzinha, feita de barro, e na ponta eles colocavam algo ali que queimava e azeite. Então o azeite ficava queimando ali e iluminava. Então o que acontece? As prudentes, porque estavam preparadas e prontas, elas estavam com azeite reserva na botija para que se apagasse a lamparina, elas acendiam de novo. Mas o texto diz que as loucas, as despreparadas, não tinha azeite na botija. Então o azeite poderia acabar em qualquer momento. Aqui tem um ponto legal. Eu perguntei, o que era o azeite? Já que eu vou explicar dentro da parábola quem são as prudentes e quem são as loucas. Por que é chamado de prudente e louca? Já que eu explico. Mas uma outra pergunta que pega muito, que as pessoas usam errado dentro da parábola, é fazer uma alusão errada ao azeite. A maioria esmagadora diz que o azeite é o quê? Manda aqui embaixo, manda aqui embaixo aqui. Eu quero ver aqui embaixo aqui, ó. Eu quero ver, tem uma galera legal com nós aí. Manda aqui embaixo aqui o que você já ouviu falar, o que é o azeite nessa parábola aqui de Mateus 25. Enquanto você manda aqui embaixo aqui o que você já ouviu falar, eu quero falar para você que chegou agora. Essa live não vai ficar salva aqui, pessoal. Para você rever ela e receber uma aula secreta no dia 8, você vai precisar daqui a pouco correr lá no meu perfil aqui do Instagram e você vai ter que clicar em um link que está lá e vai entrar num grupo fechado do WhatsApp e ali você não vai receber bom dia, boa tarde, boa noite, nem figurinha, nem nada, porque o grupo é privado. Lá só eu e a minha equipe vamos mandar o link, tanto desta aula que não vai ficar gravada aqui e das outras aulas também que não vai ficar gravada aqui e da aula secreta, tá bom? Olha lá o que o pessoal falou aqui, ó, Espírito Santo, o Espírito Santo. Já ouvi dizer que é a unção de Deus. Ouvi falar que é a unção de Deus.
o Espírito Santo. Aí, a maioria em peso está afirmando que já ouviu nas pregações que este azeite é o Espírito Santo. Então bora lá. Se é o Espírito Santo, nós teremos um grande problema. E isso aqui é para provar que realmente essas virgens não é a igreja. Não é a igreja. Se o azeite é o Espírito Santo, veja o problema. Veja o problema. Então as prudentes levou o Espírito Santo reserva, levou a mais, né? De alguma forma, elas tinham mais o Espírito Santo. Até aí ainda dá para relevar, o apóstolo Paulo ele ensina que enchei-vos do Espírito Santo, então isso é contínuo, né? Eu preciso cada dia mais me encher do Espírito Santo. E ele também diz, não apagueis, não extingueis o Espírito Santo. Então ainda daria certo dentro dessa ideia. Mas aí o grande problema é o seguinte, quando o noivo está chegando. Aí diz o texto, à meia-noite ouviu-se. Aí as loucas, não tem mais azeite, agora apagou a lamparina. Aí as loucas chegam na prudente e falam o seguinte, ei, nos dá um pouquinho do seu azeite porque o nosso acabou. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se esse azeite é o Espírito Santo, tem como pedir o Espírito Santo emprestado para alguém? E aí? Esse azeite aqui é o Espírito Santo? Se ele é o Espírito Santo, tem como? Não faz sentido. Não faz sentido o azeite da parábola ser o Espírito Santo. Deu uma travada. Espera aí. Aí voltou. Então não faz sentido, pessoal, o azeite da parábola ser o Espírito Santo. Porque não tem como eu pedir o Espírito Santo emprestado. Outra coisa, quando elas falam que o azeite acabou e pedir emprestado e aquelas que tinham não quis emprestar, porque não tem como emprestar na ideia o Espírito Santo, o que elas falam? Vá e compre, para que não falte para nós. Agora deixa eu fazer uma pergunta. É óbvio que não tem como emprestar o Espírito Santo de ninguém. E fica mais do que claro que não tem como você comprar o Espírito Santo, galera. O Espírito Santo não se empresta, o Espírito Santo não se compra. O Espírito Santo de Deus, você recebe ele gratuitamente, através da graça que há em Cristo Jesus. Então não tem como o azeite da parábola das 10 virgens ser o Espírito Santo. Isso não existe, pessoal. Não tem como. Porque eu não posso emprestar o Espírito Santo e não posso comprar o Espírito Santo. Então descarta a ideia do Espírito Santo Perdão, pessoal, de dentro desta parábola. Não tem como. É totalmente fora de cogitação. Então já que nós conseguimos ver, à luz do texto, à luz do contexto, que as 10 virgens não é a igreja, mas é o povo de Israel, a nação de Israel, que o azeite não pode ser o Espírito Santo, porque você não pega emprestado o Espírito Santo e você não compra o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo. Só nos falta uma coisa. Quem que está sendo representado aqui? Essas 5 virgens prudentes e essas 5 virgens loucas. Agora eu acho que você já entendeu. Você já deve ter entendido. Esta parábola, que é uma das perguntas que eu fiz no começo da live, esta parábola, ela é dirigida a quem? A quem que essa parábola é dirigida? A igreja ou a Israel? Esta parábola é dirigida a Israel. E as 5 virgens prudentes representa a nação de Israel que ouviu as palavras de Jesus e creu em Jesus. Ouviu o evangelho e acreditou que ele é o Messias. E ao longo do tempo, os judeus, a casa de Israel, que está ouvindo o evangelho e crendo em Jesus. Esses são representados pelas 5 virgens prudentes. Lembrando que Israel no Velho Testamento ele é chamado de virgem, a nação de Israel, o povo de Israel, em Amós 5, em 2 Reis 19, em Jeremias 14 e outros textos. Então estes vão entrar na festa das bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro vai acontecer quando? Apocalipse capítulo 19, que é o começo da festa de Jesus após a sua volta com a sua igreja. Então o Israel, que ao longo do tempo creu em Cristo Jesus, é representado pelas virgens prudentes, que vão entrar nessa festa do noivo com a sua noiva. E as 5 virgens loucas são aqueles que não acreditaram em Cristo Jesus, mas que na última hora muitos podem até reconhecer, muitos podem até falar, nossa, o que eu fiz? Era ele o Messias. O que aconteceu? Ou até mesmo, alguns entendem, aqueles que morreram sem crer em Jesus. E quando foram já para o lugar designado para aqueles que morrem sem crer em Jesus, entenderam, caíram em si, nossa, ele era o Messias.
são representados também pelas virgens loucas, que quando querer buscar, talvez não tenha mais tempo. E o texto diz claramente, o noivo entrou, se ele entrou com a noiva, e as 5 virgens prudentes foi acompanhando o cortejo para as bodas do cordeiro. Então fica mais do que claro que esse noivo não está casando com as 5 virgens prudentes, ele está entrando com a sua noiva, e as damas de honra, que as prudentes, estão entrando também para as bodas, que são as festas do casamento judaico. Então a parábola, pessoal, das 10 virgens, a parábola das 10 virgens, as 10 virgens não é a igreja. As 10 virgens dentro dessa parábola é representada pela nação de Israel, aqueles que creram em Jesus e aqueles que não creram em Jesus. Jesus aqui é representado como o noivo e a noiva como a igreja. E lembrando que aqui ele está falando para um povo judeu, para um povo israelita, galera. Esta é a parábola das 10 virgens. A primeira parábola do nosso desafio aqui com Deus dos 7 dias. E você que está chegando agora, que eu estou vendo aqui um monte de gente chegando, perguntando o que é o azeite e perguntando aqui sobre quem são as virgens, eu quero dizer para você, olha, presta muita atenção, você que está chegando agora. Essa live não vai ficar salva aqui no Instagram. Essa live não vai ficar salva aqui. Para você rever ela na íntegra, você vai correr agora no meu perfil. No meu perfil aqui do Instagram tem um link de WhatsApp. Você vai clicar ali, você vai entrar num grupo do WhatsApp. Fica tranquilo, esse grupo, ele não tem bom dia, não tem boa noite, não tem boa tarde, ninguém manda nada. O grupo é fechado. Só eu e a minha equipe que pode postar lá. E lá nós vamos mandar um link destes 7 dias dessas lives. Talvez não dá, às vezes você perde, assiste metade, quer assistir depois ou quer reassistir. Então você vai ter que clicar nesse link, permanecer lá no grupo, que lá você vai receber os links dessas lives. E outra, no dia 8 eu tenho uma aula secreta para entregar para você. E essa aula só vai ser liberada lá no grupo do WhatsApp. Ok? Amém? Então, pessoal, eu quero ficar por aqui e agradecer vocês que ficaram comigo aqui até este momento, vendo a parábola das 10 virgens. Para rever toda esta live, corre no meu perfil e clica no link que lá você vai receber no grupo, tá bom? Vai receber no grupo a aula de hoje inteirinha, tá bom? O pessoal tá falando aqui que na hora do azeite travou a live. O azeite é o quê? Não, vocês não conseguiram entender sobre o azeite? Ou vocês entraram agora? Travou aqui, professor, o que é o azeite? Meu Deus! Travou tanto assim, então vamos lá, eu quero falar sobre o azeite. Então vocês entenderam que as 10 virgens não é igreja, é Israel. É pregado nas igrejas que o azeite seria o Espírito Santo de Deus. Isso que é pregado nas igrejas. Mas veja como não tem coerência. Porque as 5 virgens prudentes levaram azeite reserva. Ou seja, então elas poderiam levar Espírito Santo a mais. Aí dá tempo para relevar, igual eu falei lá atrás, vocês estão falando que travou, dá tempo para relevar, por quê? Porque Paulo diz, né, enchei-vos do Espírito Santo. Então quer dizer que eu tenho que me encher todo dia, me encher mais e mais, porque o próprio apóstolo diz também, não apagai, não extinguais o Espírito Santo. Ainda daria para relevar aqueles que querem encontrar o Espírito Santo aqui no azeite. Mas veja o grande problema. Logo em seguida diz o quê? E ouviu-se um grande alarido, uma grande voz. Eis que o noivo vem aí. E aí as loucas, que aqui são representadas pelo Israel, que não creu em Cristo, elas chegam nas prudentes e falam o seguinte, olha, acabou o nosso azeite, nos empresta um pouco do seu azeite. Ora, pessoal, peraí. Se o azeite aqui é o Espírito Santo, quer dizer que eu posso pegar o Espírito Santo emprestado? Existe isso na Bíblia? Tem como emprestar o Espírito Santo? É óbvio que não, pessoal, não tem como emprestar o Espírito Santo de ninguém. E aí, olha como fica mais dificultoso ainda. Elas olham e falam o seguinte, para que não falte a nós, tipo assim, se eu te emprestar o Espírito eu vou ficar sem, como se ele não fosse soberano e pudesse habitar em todos os corações, né? Se ele não fosse totalmente onipresente, totalmente onipotente, elas falam o seguinte, para não faltar do Espírito a nós, vai e compre. Estou trazendo aqui a ideia do azeite como Espírito, tá? Para não faltar o azeite a nós, vai e compre. Pessoal, se não tem como emprestar o Espírito, tem como eu comprar o Espírito Santo? É óbvio que não. O Espírito Santo você não empresta ele de ninguém. Você não compra ele de ninguém.
Porque ele é recebido através da graça em Cristo Jesus. Então o azeite da parábola das 10 virgens não é o Espírito Santo, simplesmente é retratado por uma lamparina que era usada para acender com azeite naquele contexto. Lembrando que no começo da live eu falei que as parábolas se entendem dentro do contexto do judaísmo do primeiro século. Se você não entender o contexto, você não entende as parábolas. Jesus está falando de um casamento judaico e eu expliquei tudo aqui no começo da live.